pessoal, meu nome é Hilton, eu sou professor do FVJM e junto com o professor Olavo nós coordenamos o projeto Xadrez nas Escolas e Clube de Xadrez do FVJM. Sejam bem-vindos. Nós estamos dando sequência a uma série denominada Jogando com os Campeões Mundiais, Aprendendo com os Campeões Mundiais de Xadrez, né? Então, nós já abordamos o Steinitz, que foi o primeiro campeão mundial, o Lasker, que foi o segundo, e hoje a nossa conversa é sobre José Raul Capablanca. E para falar sobre José Raul Capablanca, nós convidamos o Glaicos. Por favor, Glaicos, com você, meu querido. Boa noite a todos, me chamo Glaicos, sou instrutor e árbitro da Federação Mineira de Xadrez, e estou aqui, então, como o professor Hilton disse, para dar continuidade ao projeto Aprendendo com os Campeões Mundiais, e hoje nós falamos sobre Capablanca. Vou começar um compartilhamento aqui com vocês, só um segundo. Peço ao professor que, se estiver vendo, me dê um ok aqui, se todos estiverem vendo e me ouvindo bem. Então vamos lá. Hoje, então, nós temos para falar sobre o Capablanca. Capablanca era um cubano, né? E aqui, então, de primeiro eu vou trazer uma pequena frase dele, né? Onde ele diz que o xadrez é algo mais que um jogo, é uma diversão intelectual que tem um pouco de arte e muito de ciência, né? E a gente já sabe, né? O xadrez é considerado tanto um esporte, como arte, como ciência, né? E a ciência é muito forte por trás do xadrez. E ele foi um grande mestre cubano que nasceu em 1888 e viveu até 1942. Vamos dar prosseguimento. Aqui vamos falar um pouco então sobre a vida dele. Ele chamava José Raul Capablanca y Graupera, nasceu em Havana, Cuba, em 19 de novembro de 1888 e faleceu em Nova York, nos Estados Unidos, em 8 de março de 42. E ele foi campeão mundial durante 6 anos, do ano de 1921 a 1927, tá ok? Quem o sucedeu foi o Alekhine, né? Antes dele tinha o Lasker, né? E depois foi o Alekhine. Ele era um autodidata, né? Ele era muito genial, uma criança muito esperta, e com 4 anos assistindo o pai jogar, né? Ele foi aprendendo sozinho, praticamente. E aí tem uma foto, inclusive, né? Essa foto é uma ilustração feita da época, e ele jogando com o pai dele aí. E ele era conhecido como o Mozart do xadrez, né? Pelas partidas dele serem partidas com estilo, aquela época romântica, né? Então ele fazia grandes combinações, era um expert em finais e jogava muito rápido também. Adorava partidas rápidas. E com 12 anos ele já conseguiu vencer o campeão cubano, né? O campeão na atualidade, o Juan Corzo. Dando prosseguimento, a gente vê aqui que em 1909, quando ele já estava com 20 anos, acima dos 20 anos, né? Ele venceu o Frank Marshall, né, que a gente conhece muito pela abertura Marshall, né, a partida de Marshall, era um excelente jogador, ele era campeão americano, e foi uma vitória muito forte, né? Ele teve 8 vitórias, 1 derrota e 14 empates, quer dizer, ele perdeu só 1 e venceu 8, né? E eles empataram 14 vezes. Naquela época, as disputas, os matches, eram bem longos, né? Tinha que abrir um certo número de pontos à frente, né? Como geralmente acontece. E, portanto, as partidas, como tinham muitos empates, os torneios, os matches duravam, às vezes, dias, né, seguidos. Né? E em 1920, o Lasker, depois de 20 e tantos anos, a gente já falou que acho que 23 anos que ele era campeão mundial, ele, ao ser, como a gente fala, desafiado era a época, né, o Capablanca foi a pessoa, como a gente tem hoje torneio de candidatos, o Capablanca é que seria o desafiante no match contra o Lasker, e o Lasker, na verdade, não competiu, porque o nível do Capablanca estava tão alto, ele estava acompanhando, né, que ele abriu mão de defender o título em favor do Capablanca, e disse: você ganhou esse título não através de um desafio formal, mas através de suas brilhantes capacidades. Então o Lasker não se sentia preparado o suficiente para poder enfrentar o Capablanca e desistiu de defender o título. Outra coisa interessante é que em 1927, né, no ano que ele perdeu o título de campeão mundial para o Alekhine, eles estavam jogando já várias partidas e vários empates aconteceram, e ele pegou e queria anular aquele match, ele já não estava aguentando mais, tudo mais, e o Alekhine não cedeu. E acabou que o Alekhine se tornou campeão mundial com 6 vitórias, 3 derrotas para o Capablanca e 25 empates, né? Era algo assim muito desgastante. A gente, quando fala desses empates, a gente lembra de Karpov e Kasparov, né? Que foram 38 empates. Então, assim, era muito comum acontecer essa grande quantidade de empates, né?
Então ele perdeu o título para o Alekhine, e o Alekhine, naquela época tinha algumas condições. O cara que era campeão, ele colocava condições para poder jogar, para poder defender o título, né? Tinha alguns meio extravagantes, meio esdrúxulos, assim, uns que colocavam 20 condições. Então, eles determinavam onde eles iam jogar, que horas, como, quando, tudo direitinho. Eles determinavam, ele era o campeão, então ele não tinha que provar nada para ninguém. Se ele fosse desafiado, ele determinava as condições. E uma das condições era que o campeão, se fosse derrotado, teria direito a uma revanche, a um match de revanche. Só que aí, como o novo campeão que colocava as condições, ele teria que impor o dia, quando, como ele ia jogar. E o Alekhine se recusa, então, a oferecer o match de revanche para o Capablanca, né, com medo de ser retomado o título. E ele se recusa e o Capablanca fica muito pé com isso, né? Fica muito chateado com isso, fica por anos tentando, né? E o Alekhine simplesmente, naquela época a FIDE não intervia tanto, e depois, futuramente, o Alekhine perde para o Max Euwe. O Capablanca continuou jogando até 1931, depois ele deu uma parada. Eu lembro que em 1925, quando ele, nesse auge que ele era campeão, ele se casou pela primeira vez, teve 2 filhos, né? Ele casou em 24, teve 2 filhos, um menino e uma menina. O filho se chamava José também, e a filha chamava Glória, o mesmo nome da esposa. E aí ele perde os pais também, acaba que ele acaba se divorciando depois. E aí, em 31, ele para um pouco de jogar xadrez, volta a jogar em 34, no xadrez de alto nível, né? E nessa época o Max Euwe acaba ganhando, se eu não me engano a data, ele acaba ganhando, perdão, em 35, o Max Euwe ganha do Alekhine e se torna campeão mundial. Aí o Capablanca se empolga, né? Porque ele tinha voltado a jogar em 34, e aí ele poderia desafiar o Max Euwe. Só que o Max Euwe, ele deu o direito de revanche para o Alekhine. Em 37, o Alekhine retoma o título. Então ele não conseguia disputar o título porque o Alekhine não queria disputar com ele novamente. E o Alekhine, inclusive, até a morte dele, nunca mais quis jogar match, colocando o título dele à prova. Então, com a morte dele, é que a FIDE retoma, né, a situação e impõe nova. Ela coloca as condições, ela que determina como seriam, então, disputados os mundiais, né, para os novos campeões, e aí ela acaba com essa história do campeão ficar colocando condições, né? Tanto que a gente viu agora o Carlsen, não quer defender o título com o Nepo, né? Ele queria jogar com o Guiri e tal, ou com outro jogador, e aí ele desiste de disputar, e agora vão ser os 2 melhores colocados no torneio de candidatos, né, que vão disputar o título. Bom, dando sequência, aí ele tá até falando que o Max Euwe ganhou, né, em 31, ele ganhou em 31 ele ganhou do Max Euwe, e em seguida retirou-se do xadrez e voltou em 34. E em 7 de março de 1942, ele estava já casado com a segunda esposa, a Olga, e ele sentiu fortes dores de cabeça, foi levado ao hospital, e infelizmente no dia seguinte, no dia 8 de março, ele faleceu por derrame. E então, infelizmente, termina em uma história de vida maravilhosa, em um grande enxadrista, né, um espetáculo. Uma historinha aqui, lembrando também, Capablanca uma vez foi perguntado pelo jornalista, a gente vai dando essas pausinhas assim, porque a gente sempre lembra de uma história. Ele foi perguntado por um jornalista uma vez o que ele achava do xadrez ser considerado um sub-esporte, né? Porque não era conhecido pelo Comitê Olímpico nem nada, era considerado um sub-esporte porque não tinha utilidade, né, de força física nem nada. E ele respondeu tranquilo e calmo que cada um desenvolvia a parte do corpo que melhor lhe aprovesse, né? Que achasse melhor. Então, enquanto alguns desenvolviam os músculos, ele desenvolvia o cérebro. Então, né, não precisou dele explicar, mas basicamente foi isso que ele quis dizer. Né? Cada um desenvolve a parte do corpo que quiser. Então, pessoal, eu vou parar aqui rapidinho para a gente começar. Então, eu vou trazer para vocês hoje uma partida que eu gosto dela. É uma partida que ele jogou, uma partida casual, tá? Ela não foi disputada, então, em um torneio ou contra um grande mestre, né? Ele jogou contra um russo chamado Mark Fonarov. Mark Fonarov era um músico, né, na época, ele era russo, e essa partida foi disputada em 1918, num hotel em Nova York,
né? E ela é considerada uma das melhores partidas, talvez a melhor partida do Capablanca, que ilustra bem a sua criatividade, a sua perspicácia, a sua rapidez e seus cálculos, né? Ele jogou uma partida rápida aqui, e ele tem um cálculo fantástico, ele era muito criativo, muito imaginativo, e é considerada uma das, talvez a melhor partida dele, e ela tem 20 e poucos lances, ele consegue vencer com o abandono da partida pelas negras. E eu vou, então, assim, a gente vai passando aqui, quem quiser parar, perguntar, fazer algum comentário, tá? Nós vamos tentar fazer um lancezinho de mestre aqui, depende no meio do caminho, tanto que eu coloquei só o tabuleiro aqui para ninguém ver quais foram os lances jogados, tá bom? Então vamos lá. Capablanca, então, começa com o E4, né? E4 e E5, normal. Cavalo F3, cavalo C6, e aí vem o D4, né? Ele já oferece aqui, então, a oportunidade de trocas, né? De ruptura central, para poder trocar o cavalo e já desenvolver a dama, ganhar um tempo. E o Fonarov aqui, ele tinha algumas coisas que ele poderia jogar. Ele poderia jogar com o F6, ele poderia. Esse aqui, que não é muito indicado hoje, a gente já sabe que esse lance aqui não é um dos melhores, né? Que é o D6. Porque toma, aí a dama toma aqui e acaba ganhando um pouco de. Perde o roque, não perde o roque, toma de cavalo, né? Toma de cavalo, mas a posição fica atrasada, o cavalo volta para trás e tal, e a atividade das brancas aqui é melhor, né, nessa posição. Então, o Fonarov, sabendo disso, ele não troca. Na verdade, o Fonarov ele não troca porque ele queria que o Capablanca tomasse aqui. Por quê? Ele tá jogando contra o Capablanca, né? Se trocar as damas, trocar as peças, quem sabe ele resiste um pouco mais de tempo. A ideia final do Fonarov, segundo ele conta, era isso, né? Durar o maior tempo possível contra o campeão Capablanca, né? Então ele joga o D6. Cavalo C3, cavalo F6, aí parece uma escocesa, né? Parece até a abertura dos 4 cavalos, é uma abertura escocesa aqui. E bispo cravando o cavalo, bispo B5 cravando então o cavalo. Bispo D7, tirando a cravatura e roque. Então, um desenvolvimento tranquilo e calmo. Capablanca tinha muito disso, fazer um desenvolvimento muito sólido, né? As peças bem colocadas, bem postadas. E ele ia devagar aqui com a coisa para não desandar. Mas quando ele via uma combinação, aí a coisa ficava diferente. E aqui também liberou para rocar, né? O bispo bispo E7, torre E1, já querendo defender esse peão e colocar na linha do rei, que já que não rocou, né? A ideia é terminar o desenvolvimento aqui do bispo aqui ou aqui, a dama sai e traz a torre, então centraliza. Ele jogava muito pelo centro, né? E aí o Fonarov resolve, agora eu posso tomar e começar a trocar peças. Se eu trocar e diminuir o número de peças no tabuleiro, eu tenho mais chance. A ideia era essa, né? Jogar final com o Capablanca para tentar segurar, talvez, um empate, e quem sabe, talvez se errasse, né? Quem sabe se o mestre errasse, teria alguma chance. Cavalo toma D5, D4, perdão, cavalo toma D4, dama toma D4, bispo B5, bispo toma B5, cavalo B5. Então já reduziu, ó. Já foram 3 peças de cada lado, foram embora, né? Opa! Tá ficando bom esse aqui. Tá, aliás, perdão, os peões e as peças, né? E aí, finalmente, o Fonarov roca. Aí, diante desse rock, o Capablanca já tem um outro esquema, né? Já que rocou pequeno, agora ele tem um cavalo que está na ala da dama, o bispo ainda não jogou, está na ala da dama, o Fonarov já terminou o desenvolvimento, e ele precisa, então, agora pensar como que ele vai fazer para combater aqui, né? O rock está fechadinho, tudo bonitinho, então ele tem que trazer as peças para do rei. Então, começa aqui algumas manobras, né? Para trazer, para reposicionar as peças. Dama C3 tem 2 funções. Uma, atacar o peão aqui, né? Fazer uma pressão sobre o peão. E a outra, liberar a casa para o cavalo. A ideia de chegar com o cavalo em F5 ela é muito importante. Esse cavalo é conhecido como o cavalo de Kasparov. O cavalo em F5 ele é muito forte, né? O cavalo na linha 5 ele está atacando as peças da linha 7. Então, F5 aqui ele já ataca o G7 e o E7, né? Forte aqui, né? Então, esse cavalo de Kasparov, conhecido como cavalo de Kasparov, ele é muito forte nessa posição de F5. Tem partidas famosas do Kasparov com esse cavalo que ele é avassalador. Ele fica ali, ele incomoda, ele é muito bem postado ali. Então, aqui para defender o peão, foi jogado C6, cavalo D4, como eu disse,
cavalo D7, e aí cavalo F5. Já chegou, já está até atacando o bispo também, né? Mas a ideia não é bem tomar esse bispo, não. Só que o Fonarov já ganha um tempinho em cima da dama aqui com o bispo F6, né? E aí ele traz, olha só, o cavalo e a dama que estavam na ala da dama agora há pouco já estão na ala do rei e já estão em rede de mate. Né? Então ele tinha uma visão de posicionamento de peças muito boa, né? E aqui também ele já está fazendo uma pressão em cima do peãozinho central, né? O peãozinho de D6 aqui já começa a sofrer alguns ataques. Ele pode adiantar, ele pode defender, ele pode criar alguma situação aqui e ele resolve, então, colocar também o cavalo dele numa posição melhor. E ele tampa, então, defende, né? Tampando o peãozinho lá para a dama não enxergar o peão. E aí o Capablanca começa a fazer mais pressão ainda, né? A dama sai para dar espaço para a torre, né? Torre de AD1, torre de AD6. AD8, perdão. E aqui, então, é onde o Capablanca demonstra, então, toda a sua genialidade, criatividade, e ele começa a enxergar coisas aqui. E eu vou parar a aula e vou dar, assim, vamos dizer, 1 minuto? Pode ser? Lance do mestre. Vocês vão pensar e dizer aí no chat qual foi o lance efetuado pelo Capablanca. Cavalo H6? Quem que te falou? Foi o Breno? Tá, o Breno então acha que foi cavalo H6. Eu iria com o bispo H6, porque no mínimo ali eu ia ganhar uma qualidade. Mas é que eu falei assim, quando eu penso num sacrifício, eu sempre olho 1 ou 2 lances só ali, né? Não vou muito mais longe que isso, não. O Bruno estava até mostrando aqui que no lance anterior aqui, rapidinho. Opa, perdão. Espera só um pouquinho que saiu da minha tela aqui, só um pouquinho. O Bruno estava mostrando que aqui, ó, ele já ameaçava mate, então tampou de bispo, né? E aí vem, então, o lance do Capablanca. Então, nós temos cavalo H6, bispo H6, Bruno, Jorge. Eu iria de bispo H6 também, porque são 3 peças batendo no peão ali em então, esse G7. aqui é o alvo, né? Então, você tem esse, tem esse. É. E o Jorge, o que acha, Jorge? Nossa, essas duas são fortes, né? Tanto o cavalo quanto o bispo ali em H6. Uhum. São. Beleza, então Pode justificar ou não? Pode justificar, fica à vontade. Porque aí, no caso, se você com o bispo em H7, aliás, H7? Não, perdão, H6. O bispo em H6, tomando o peão com o bispo. Pois é, mas as negras jogam. Bispo H6, resposta das negras. Isso, sim, claro. Mas se ele abre, perde a torre. Se ele não abre e tomar o peão com o bispo, ainda que ele defenda tomando com o bispo dele, rainha checkmate. Com o cavalo protegendo a rainha. Sim. Bem visto. Quer dizer, se não. Mas se joga esse. Tem o lance, ao invés desse. Perde a torre, mas não perde o jogo, né? Mas e não aí, perde o jogo. Mas já fica bem mais fraco. Só que se jogar bispo em H6, as negras podem responder cavalo em G6. Cavalo em G6 é outra forma de defender. Também. Né? Refutou, então, esse bispo H6. Tá caindo aqui, mas pelo menos defendeu e tá tudo fechado lá. E agora já tá tomando o bispo. Não, mas aí pode... Aí é a nossa vez, né? Aí se fosse o caso, sim, aí vai ter que voltar o bispo? Então perdeu um lance, né? Nesse caso, sim. E se for cavalo H6, cheque. Cheque, obriga ele a mexer. E aí? Qual a continuidade? Então vamos lá. Gostei dos palpites, mas vamos lá então ver o que foi jogado, né? Torre toma D6. Ai. Como assim? Onde é que Capablanca quer ir aí? Bom, sabemos que não pode tomar de dano por causa do cavalo, né? Então, o sacrifício da torre aqui. Aí a gente não enxerga uma compensação. Eu estava conversando com o professor Hilton, né? Mas é diferencial nosso para os grandes mestres, né? Eles enxergam muito distante, muito longe, muito à frente. Então, para não ficar na situação, pode fazer torre toma ou vai fazer o quê? Vai estar tomando bispo aqui, né? Porque o peãozinho está cravado.
peãozinho não pode retomar. Tá ameaçando o bispo. Então tem que tomar a torre, né? Tem que fazer alguma coisa. Então, vamos dizer que o único seria torre e toma. E aí, bispo toma E5. E agora ele tem duas peças na diagonal da dama, a torre no caminho, já está recuperando a torre. Para começo de conversa, já está recuperando a torre. Né? A torre já estava atacada, agora está com 2 ataques. Em vez dele tomar a torre de cavalo, vejam bem, ele tomou a torre, em vez dele imediatamente recuperar a torre de cavalo, porque ia cair o cavalo, e ele fica com 2 peças a menos, né? 2 por 1, quer dizer. Aí ele toma o cavalo primeiro. Né? E agora vem aquela situação, né? Se tirar a torre, cai a dama. Mas existe uma possibilidade de tirar a torre. Só que não é a melhor jogada, né? Então, assim, tem essa jogada onde ele recupera a torre. E teria a possibilidade, por exemplo, de jogar. A defesa hoje, pessoal, que o pessoal entende, a menos pior seria aqui. Tá? Porque aqui dá igualdade. Tá atacando a torre, então não pode tomar a torre, não pode tomar lá em cima. Aí volta o bispo, então. Né? Aí o bispo toma, porque agora tá ameaçando a dama também. Se tirar a dama, vai tomar o bispo, né? Não dá para tirar a dama tomando aqui, porque o bispo tá caindo. Né? Aí vai trocar bispos, na verdade. Aí o bispo toma, peão toma. Agora a torre está atacada. O mate está sendo ameaçado. Torre sai. Aí depois desse aqui, cheque. E aí, assim, em tese, segundo os estudos, né, essa partida é favorável para as brancas. Ela é melhor para as brancas. Eu não desliguei a engine, mas ela daria aqui. Eu já estava até mostrando a jogada aqui, ó. Ela diz que está empatada, mas os estudos hoje dizem que é melhor para as brancas. No caso, era o Capablanca que estava do outro lado, né? Tem entradas e tudo mais. Mas essa seria a posição. Mas vamos voltar lá. Então ele toma o cavalo. Tomou o cavalo. E aí o Fonarov jogou torre D1. Por quê, né? Se tomar a dama lá, ele toma aqui com mate. Então é obrigado, lance 1 tem que tomar. E aí ele toma o bispo. Agora tem 2 peças e sim atacando a dama, né? Vou desligar a engine aqui que ela tá mostrando um monte de coisa aqui. E aí sim. E aí agora é a finalização magistral do Capablanca. Ele enxerga então aqui a possibilidade, ele já tinha enxergado, né? Ele agora só executa o plano aqui de uma maneira assim muito eficaz, né? Então agora ele precisa de finalizar. Ou ele tira a dama e perde tempo, né? Ou ele vai para cima. Então, cavalo H6 cheque. Forçado, né? Não pode tomar o cavalo porque está cravado. Forçado o rei H8. Dama toma bispo. Opa, outro sacrifício, né? Mas compensação imediata, né? Dama toma. E aqui nós temos um famoso duplex com varanda, vasinho de flor, jardineiro e tudo mais, tá vendo? Aquela varandinha bem montada. E aí o duplex está feito. Cheque. E nessa posição o Fonarov abandona, né? Abandona porque é impossível agora aqui, né? Porque se sai o rei, tá tomando a dama, né? Bom, se rei G8, cavalo toma 2 peças contra uma, um peão passado, 2 peões a mais na hora do rei, que é mais vantagem do que isso, e o Capablanca sentado jogando de brancas. Não precisa dizer mais nada, né? Então não pode sair, ele tem que tomar. Se toma de torre, mate em 3, né? Cheque. Cobre de dama, cheque. Cobre de torre, mate. Então, assim, nessa posição, não restou mais nada para o Fonarov, a não ser abandonar a partida. Ela termina aqui, né? E, assim, é uma partida curta, simples, mas, assim, muito bem elaborado. Desde o momento que torre toma D6, ele já enxergava toda a sequência, né? E o máximo que sobraria aqui, que a gente mostrou aqui no lance, né? Aqui. Com esse lance aqui, a engine até zera aqui, dá uma igualdade aqui entre os jogadores, né? Então esse seria o lance menos prejudicial para as brancas, onde a partida estaria igualada. E hoje se entende isso, mas o Fonarov não era tão gênio assim, e portanto seguiu com esse. E aqui a gente teve um arremate muito brilhante, ó. Inclusive dama toma bispo aqui, tá tudo calculado, né?
e aqui abandona a partida. Perdão, aqui. Beleza, pessoal, deixa eu só parar o compartilhamento para a gente poder Posso voltar a fazer uma conversar. pergunta? Pode, até mais de uma. Que antes de separar o compartilhamento, que talvez você esteja na tela ainda. Volta Sim. alguns lances, por gentileza, aonde ainda não foi tomado. Aí. Não. Um pouco mais, por favor. Deixa eu ver aqui. Mais um pouco. Aí. A hora que bispo toma o cavalo. Ok. Por que, quando o bispo branco toma o cavalo, por que seria ruim, ou os estudos indicam que não seria bom o bispo preto tomar o bispo branco? Troca de bispos convencional. Entendo, por causa disso aqui. Toma. Tá atacando a torre e ameaçando o mate. Vai ganhar uma peça. Porque se a torre sai, cai a dama. Conseguiu visualizar? Consegui. A grande questão era o mate, que eu não tinha visto, que na hora não visualizei que tinha o mate daí dessa posição. Ele tá Porque ameaçando salvar a torre aí não seria... Se ele salvar a torre, ele leva mate. Se ele defender o mate, cai a dama. Deu ruim do mesmo jeito. Não, mas assim, só pela torre até dava jeito. Se você desse a torre lá ameaçando a jogada que o oponente do Casablanca fez, desce a torre. Se ele não tomar a torre, é mate. Então é obrigado a tomar a torre e a gente toma a rainha. Só que o problema é que daí tem o mate, né? Aí é o mate que salva. Sim. Como eu disse, tudo calculado, premeditado. Né? Se ele, por exemplo, torre salva, defende a dama, tá levando mate. Então tá levando mate, Então o importante é impedir o mate. Se jogar esse para impedir o mate, cai a torre. Né? 2 por 1 aqui, vai ficar ruim do mesmo jeito. Vai ficar aquela situação que eu falei. Uma torre, a mesma posição do final, torre. né? Peão passado. Aqui o peão ainda não tá passado, porque esse não foi tomado. Mas assim, vai dar a mesma situação. Uma peça, um cavalo a mais, né? Um cavalo, um peão a mais, um peão central, né? Que ele pode inclusive fazer uma estrutura aqui, tentar fazer alguma coisa assim, né? Para avançar esse peãozinho de vai ficar terrível. Aí vai ser só sofrimento. Entendi. Né? Mas bem colocada a sua questão, né? Mas não pode tomar porque a coisa vai só piorar, né? Começou a degringolar, porque a gente sabe o seguinte: quando um sujeito tá jogando e sacrifica uma peça desse jeito aqui, a gente já sabe, assim, se você tiver do lado, assim, você já pode jogar as mãos pro céu e falar, perdi. O cara não vai fazer isso aqui de graça, né? Você viu que os nossos réis mortais, né, medianos, já estavam pensando aqui, né? Estamos em cima do rock, cara da dama e tal. E a visão do cara, do Capablanca, é fantástica, né? Ele toma lá, não pode tomar de dama, toma de torre, porque já estava ameaçando tomar esse bispo. E aí tem que tomar. E aí ele não toma aqui de cavalo. Eu garanto que qualquer um de nós aqui retomaria de cavalo. Primeira coisa, troquei as torres e pronto, vou tomar de cavalo. E aí não posso porque eu perdi meu cavalo de graça, né? Então, assim, é uma situação bem complicada. Aí o bispo toma, torre sai, toma torre, e aí ele ameaça a dama. Agora tem 2 peças aqui e tá batendo lá em H2, ó. Capablanca nem mudou o fio de cabelo de lugar. Cheque. É muito frio, né? É muito calculado. Eu falo que estava calculado porque é muito frio fazer isso aqui. Dama toma bispo, já sabendo todo o final, olha lá. Na prática são 2 sacrifícios, né, Glauco? São 2, né? Depois quando ele calculou o sacrifício do bispo, ele já calculou que tinha o da dama na sequência. Exato. Por isso que eu falo, ele enxergou lá na frente. Não dá para falar que ele veio só o primeiro lance aqui, ele enxergou uma combinação muito rápida e muito forte, né? E aí ele botou as peças onde ele queria, né? Aqui, esse aqui a gente chama de desvio, né? Além de eliminação da defesa, a gente chama de desvio. Você desvia a peça para poder dar o duplo lá. Então é uma combinação chamada de desvio aqui, né? Não teve fuga, não teve salvação aqui, né? Porque aqui era cheque, ele era obrigado, a gente viu que estava em cheque, então é forçado, não podia tomar o cavalo. Então os lances são bem calculados e bem forçados. Mais alguma questão, pessoal? Quer olhar onde no tabuleiro aí? Não, muito legal. Eu só fico admirado com esse poder de cálculo, cara. Eu não tenho essa capacidade, não, viu? Admiro mesmo. Tá, eu vou tirar o tabuleiro. Essa partida é muito bonita, muito legal esse arremate aí. O lance torre, toma, é fantástico.
E tinha outras pessoas, conta, né, a história que tinha outras pessoas e anotaram essa partida e saíram falando e, tipo assim, virou a partida do ano ali, a grande partida do Capablanca na época, e todos estudaram, olharam, analisaram, enxergaram essa dama A5 aí, mas viram as complicações, né, porque não é, afinal de contas estava igualado, mas era contra um Capablanca, não era a mesma coisa, né, e o Fonaref, ele era um músico, ele era um bom jogador, mas não chegava, né, nem aos pés do Capablanca. Pessoal, deixa eu só parar aqui para a gente voltar para nossa tela. Então era isso, pessoal. Capablanca foi um dos grandes gênios, e eu estava conversando com o Rio mais cedo aqui, cada um escolhe o seu, né? Cada um tem assim, eu gosto mais do Bob Fischer, eu gosto mais do Kasparov, não sei o quê. A turminha de hoje é mais Guiri, é Carlsen, é esses, né, os que estão na crista da onda agora, Nakamura, Anand, Lagrave, né? Tem a pessoal que gostava muito do Karpov, Kasparov, e o Capablanca era o meu. É o meu, né? Eu gosto, foi até um prazer falar hoje sobre o Capablanca, que eu falando bem pouquinho, curtinho. Tem uma outra história rapidinha também que eu quero trazer para vocês. Estava até conversando com o Coronel Cleverson, estava conversando, ele me contou uma história do Capablanca, que com um amigo russo, né? O amigo russo convidou, ele já estava no auge na crista, né, da onda, estava no auge dele, foi convidado para fazer uma simultânea lá com jogadores iniciantes lá na Rússia, né, na antiga União Soviética. E ele aceitou o convite, foi para lá, foi fazer essa demonstração lá, sentou lá com 20 garotos e foi jogar. E os garotos jogavam muito. Aí eu fui ver hate, o pessoal tem hate, assim, e era uma coisa para fazer com garotos, iniciantes, né, jogadores iniciantes. E o hate dos caras era 2.000. Aí ele falou assim, pô, virou pro cara que convidou, ele conseguiu ganhar 18 partidas, empatou uma e perdeu uma. E ele falou, pô, você não avisou que o pessoal aqui estava chegando tão forte e tal. Eu falei, você não perguntou? É 2.000 e é iniciante? A disparidade para a gente aqui, considerar iniciante, é de 1.200 a 1.500, geralmente. A gente fala que até 1.200 é iniciante. Acima de 1.200 a gente até fala que já sabe jogar. 1.500 a 1.800 é aquele cara já que a gente achava assim, médio avançado. Chega 2.000, o cara já está quase candidato a mestre. Então a gente fala que 2.000 o cara joga bem pra caramba. Lá o nível 2.000 para eles era iniciante. E é por isso que o Brasil está agora com 15 GMs e a Rússia tem 300 e poucos. A diferença é muito gritante, né? Mas é isso aí. Pessoal, essa então era a apresentação que eu queria trazer para vocês, historinhas e tal. Espero que tenham gostado, que tenha sido produtivo para vocês, conhecer um pouquinho sobre o gênio José Raul Capablanca e Graupera. E estamos à disposição para outras aulas mais que vierem a surgir. Um abraço. Pessoal, obrigado pela participação, tá? Então, no mês de setembro a gente vai dar uma folga aqui no Clube de Xadrez, porque é o recesso também da universidade, e daí quando nós voltarmos, vamos conseguir alguém que queira dar uma aula sobre o Alekhine, mesma coisa, ali uma meia hora falando sobre o 4º campeão mundial, que foi o Alekhine, tá bom? Um grande abraço a todos e até mais. Gostou do nosso conteúdo? Se inscreva no nosso canal, nos siga nas redes sociais, entre no nosso Clube de Xadrez, curta, comente e compartilhe.